Olá, pessoal! Oi, gente! Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui em mais um Fala Gigi e nesse mês o nosso tema vai ser: e agora? Tem alguma coisa de diferente com meu filho? Estamos recebendo a doutora Aline, ela é neuropediatra e já vou engatar a primeira pergunta. Sim, vamos lá. Olha, como que geralmente as famílias chegam até você? Ela é encaminhada por outro profissional? Conta pra gente, como é que funciona? Sim, a maioria das crianças que chegam no neuro vem encaminhados dos outros colegas, né? A nossa fonte de maior encaminhamento é a pediatria, mas também a equipe multiprofissional. Então, muitas vezes, a criança que tem alguma alteração que sugere algum transtorno do desenvolvimento ou algum problema neurológico, muitas vezes o pediatra já encaminha para alguma terapia e o próprio profissional da equipe multidisciplinar pensa, poxa, acho que essa criança precisa de um neurologista também. Então, essas são as duas maiores fontes de encaminhamento, sim, para o neuro. Nossa, muito bom. Doutora Aline, é muito bom te receber por aqui. E eu gostaria de te perguntar, existe algum medo e algum tabu por parte das famílias de chegar a uma neurologista infantil? Olha, eu queria dizer primeiramente que o prazer é todo meu, né, ter aceitado o convite e existe. Infelizmente, as famílias já chegam no neuro, assim, com muito medo, né, com muito receio, muito ansiosas e muitas vezes eles postergam muito essa avaliação com o profissional, acredito principalmente por um medo de um diagnóstico. E uma coisa que eu sempre falo, muitas vezes o diagnóstico, ele não é o fim da linha, muito pelo contrário, às vezes a gente vai observar que a criança tem um desvio do desenvolvimento ou alguma coisa que precisa de uma orientação e não necessariamente a gente vai fechar um diagnóstico. Que bom se a gente conseguir intervir nesse momento. Então, apesar do tabu, apesar do medo das famílias, do receio, eu sempre tento desmistificar isso e dizer que o neuro não está aqui só para diagnosticar e rotular, ele está para tentar resolver. É isso mesmo, né? As pessoas precisam entender, as famílias precisam entender que o diagnóstico, ele é o início de uma caminhada, ele é você identificar ali o caminho correto, né? E ainda que ele não seja fechado e não seja concluído, você começa a enxergar aquela luzinha ali no fim do túnel e ninguém melhor do que um neuro e um profissional especializado para guiar essa família. Exatamente, isso é o caminho, é o fundamental. Doutora Aline, e como é que funciona para poder fechar um diagnóstico? Como é que é a participação dos outros profissionais para você bater o martelo? Não, é autista, ou enfim, dentro de todos os diagnósticos que tem. Como é que funciona esse processo? É fundamental que a criança passe por uma avaliação neurológica, de preferência presencial, em que a gente vai avaliar essa família, avaliar essa criança, todo o contexto de desenvolvimento, gestação, parto, toda a rotina familiar. E aí a gente vai observar quais são os sinais de alerta, o que realmente não está dentro do esperado. Alguns casos, não é a maioria dos casos, a gente vai lançar mão de exames complementares para auxiliar no diagnóstico. E falando de desvios do desenvolvimento e do comportamento, como você citou o espectro autista, é fundamental a participação da equipe multiprofissional, não só da equipe, como também da escola e da família. Então, a gente precisa ver essa criança em todos os ambientes que ela está, entender como ela se comporta em cada contexto, até para a gente conseguir fechar um diagnóstico de maior certeza, de maior segurança e, principalmente, traçar os rumos do tratamento, né? Excelente. Eu lembro até que na época do diagnóstico do Lucas, nós começamos as terapias e depois nós fomos no neuro. Mas aí a gente foi lá, levamos toda a documentação, toda a papelada, e aí na hora que ela leu, falou, não, realmente podemos fechar, bater o martelo, temos aí um diagnóstico. Sim, e esses profissionais da equipe multidisciplinar, eles também têm um olhar muito treinado para observar os sinais do espectro, observar as características que a criança manifesta. Então, eu falo que é uma equipe que trabalha em conjunto, a gente tem que dar as mãos. Sim. Doutora Aline, e
Como é que funciona, por exemplo, o acompanhamento com o neuropediatra, né? A gente sabe aí como é que é o acompanhamento com psicólogo, com fonoaudiólogo, com terapeuta ocupacional. E como é que é o acompanhamento com vocês? Depende muito da causa e do motivo do porquê essa criança está acompanhando com o neuropediatra. Mas no início desse acompanhamento, provavelmente a gente vai ver ele com uma frequência maior, até a gente fechar o diagnóstico, concluir toda a investigação, o rastreio de sintomas. Normalmente eu peço um relatório dos outros profissionais, um relatório escolar. Então, nesse início, esse acompanhamento ele é um pouquinho mais precoce, a cada mês. Quando a gente fecha esse diagnóstico e essa criança está bem acompanhada, seja com as medicações ou também com as intervenções multidisciplinares, daí o acompanhamento pode ser espaçado para cada 3, 4 meses, a depender de cada caso. E é mais ou menos assim que a gente acompanha. Excelente, doutora Aline. Eu não preciso nem dizer da minha admiração por você. Uma médica aí tão novinha, tão capacitada e que os goianos têm o prazer de ter você na nossa caminhada, né? Tchau, tchau. Muito obrigada, muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.